Sabe que hoje pela manhã eu estava ministrando aqui, eu senti algo tão lindo de Deus, irmãos. Eu disse: Deus, como é bom te servir. Coisa boa, irmãos, é sentir a presença do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5. A justificação. Romanos considerado evangelização. Romanos considerado o evangelho aos gentios. Carta de Paulo ajeitou a vida daqueles que estavam sem jeito. Aos olhos de muitos perdidos, sem direção, e aos olhos de alguns, até mesmo dos próprios discípulos que caminhavam com Jesus, excluídos do reino. Mas aí vem Paulo, trazendo uma carta tão linda, com a finalidade de aplumar, ajeitar, arrumar. E o Espírito Santo veio carimbando, testificando e dizendo: eu me manifestei a todos. E aquilo que não tinha jeito passou a ter jeito, e aquilo que não era passou a ser. E como isto é maravilhoso! E nesta carona, eu e você embarcamos. E nós só vamos parar lá em cima agora. Pegamos carona, e agora o nosso rumo é o céu, o nosso destino, as moradas celestiais. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim, esperar os irmãos encontrar. Os meninos vão colocar na tela aí para os irmãos acompanhar. Não tem como lá. Nós já estamos também na sessão desmontando algumas coisas aí, irmãos, viu? Então não deu, certo? Tudo bem, tranquilo. Vamos lá. Que ainda carrega a Bíblia, coisa boa, né? Ver os irmãos carregando a Bíblia, viu? E quem não tem a Bíblia física tem um celular aí que você pode abrir, né? Está permitido abrir o celular na Bíblia, tá? Agora está proibido. Deixa o WhatsApp para depois, o Instagram para depois, o Facebook para depois, tá? Depois, tem tempo, certo? Agora, o assunto é outro. Quem compreendeu, diga amém. Amém. Romanos 5 vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada. Temos o quê? Entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tome o seu assento. Continue adorando. Como eu estava dizendo, e eu confesso para vocês mais uma vez, o que eu tenho dito muitas vezes aqui, eu amo ministrar para esta igreja. E eu louvo a Deus pelo teu crescimento. Como os irmãos amadureceram, como vocês cresceram. Isto é de Deus. Como vocês aprenderam a dar valor para este momento. Parar para ouvir. Deixar o Espírito Santo falar, ministrar ao seu coração. E eu fico feliz, pastor Gêncio, quando a gente traz algum irmão de fora, vem pregar aqui, algum irmão do outro ministério, e ele chega pregando aqui, e os irmãos estão atentos.
ninguém caminha, ninguém corre, não tem falácia, os irmãos só adoram, glorificam e ouvem. E eu, como pastor, isso me enche de alegria. Isso me enche de alegria. Ver a sua reverência a esta palavra. E como eu vinha falando sobre a carta de Paulo aos Romanos, o evangelho aos gentios, Paulo trouxe tantos ensinamentos a esta gente, irmãos, que essa gente, um banquete completo Paulo trouxe a eles, sobre o reino de Deus. E Paulo bateu muito aqui sobre justificação. Justificação. E eu fiz alguns apontes aqui, lendo, tá? Santificação pela fé. Um significado. Um ato jurídico de Deus, em que Ele declara justo ou injusto. Como assim, pastor? Sim. Aquilo que eu e você, nós, o homem, condenou, aquilo que muitos condenaram, e nós mesmos estávamos condenados. Mas Paulo traz aquele povo que muitas vezes olhavam para si e se achavam indignos de caminhar com os apóstolos, fazer parte da mesa com os discípulos. Aqueles que se achavam indignos de um dia estar no céu ou sentir algo de Deus em suas vidas. Paulo, na justificação, ele vai dizer assim: a justificação é um ato jurídico em que Deus torna justo ou injusto, por causa da fé em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz para te justificar. Pelo seu sangue derramado na cruz, aquilo que era impossível se tornou possível. Aquilo que não tinha jeito, agora tem arrumação. Aquilo que era desprezível se tornou amável. Aquilo que parece que eu tinha espinho, hoje é uma fofura. É uma alegria, dá prazer de abraçar, de conviver, de conversar. Deus arrumou a casa. Um ato jurídico em que tornou o culpado inocente pela fé. Para aqueles que se sentiam excluídos, separados do reino, Paulo está dizendo assim: gente, vocês podem fazer parte, é só crer em Jesus. Vocês podem tranquilamente passar para o lado de cá, é só aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Você pode tranquilamente passar para o lado de cá, conviver em nosso meio, caminhar conosco, sentir o que nós sentimos, viver o que nós vivemos, se vocês aceitarem Jesus. Se vocês crerem em Cristo, se vocês crerem no sacrifício da cruz, isso se torna possível. E o processo da justificação, eu folho a Bíblia um pouquinho para frente aqui, e eu vou encontrar, olha só, já vou encontrar aqui, ó, no capítulo 12 de Romanos ainda, aqui no versículo 2, tem uma palavra-chave, que vai dizer assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha para cá um instante. Para quem estava preso em dogmas de homens, numa lei que só apontava o erro e condenava,
Quem estava preso a uma maneira de viver um tempo, de vivência com aquilo, virou uma rotina, um costume. Paulo vai dizer: é possível vocês viverem algo novo, é possível vocês saírem daí, se a renovação começar aqui, ó. Transformai-vos pela renovação. Essa transformação é possível quando ela começa no nosso entendimento. Como vemos, como enxergamos, entendemos, compreendemos, discernimos. E aí Paulo vai dizer para eles: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se esse processo acontecer, vocês vão conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para convosco, Paulo dizia aos Romanos, ela é perfeita. A vontade de Deus para convosco é agradável. Deus tem propósito, Deus tem planos, Deus tem algo lindo, maravilhoso, uma vida nova, coisa nova para vocês. Mas tem que começar por aqui, ó. Se não, Mas pastor, e se tiver atrofiado já? Ele muda tudo. Ele restaura a célula morta. Ele restaura a musculatura que se atrofiou. Ele restaura tudo. E quando eu olho para vocês aqui, e da grande maioria eu conheço, eu vi e continuo vendo, querido Maico, Vanessa, Salles, os demais que aqui estão, Alejandro, eu vejo essa mudança, essa metamorfose acontecer na tua vida, quando você fala, quando você chega, por onde você passa. Quando eu ouço alguém falar de você, eu digo assim: está valendo a pena, valeu a pena, querido Braga. Alguém dizendo como ele mudou, como ela mudou, o pensamento mudou, o comportamento mudou, a atitude mudou. É uma pessoa nova. Começou a mudança, mas começou aqui, ó. Quando Paulo começa a orientar a igreja sobre como praticar a doutrina da justificação pela fé, ele fala que transformação comportamental deriva de uma renovação da mente. A transformação comportamental, ela só é possível se ela começar aqui. Ou seja, uma vida transformada é resultado de uma mente transformada. Tudo começa aqui. O significado da palavra transformai-vos, alterar, variar, tornar diferente o que era. Como cristão, somos chamados a viver de acordo com os padrões de Deus e não do mundo. E isso começa pela transformação da mente. Há poucos dias eu preguei que Deus estabeleceu um padrão de vida para o seu povo desde os primórdios da fé. Vocês estão lembrados? Na ceia eu preguei isso. Deus estabeleceu um padrão de vida para os seus. Nós não somos como os demais. Deus estabeleceu um padrão de vida para nós, desde os primórdios da fé. E hoje, isso é possível e tem se tornado possível. Só que nós temos um grande problema, gente. Tudo começa aqui. Se aqui não mudar, o que vai acontecer? Nós vamos arrumar problema. E eu vejo tanta gente arrumando problema aí, irmãos, que eu coloquei aqui, ó,
transformados para transformar. Se eu não mudar, eu não vou conseguir mudar nada. E hoje existe um grande problema que as pessoas, às vezes, incrível, você pode ter certeza, quando a mente não é transformada, nós voltamos ao tempo da lei. Nós vamos diagnosticar o problema, mas nós não vamos colaborar para eliminar ele. O que eu quero dizer com isso? A gente vai começar a apontar o erro das pessoas, mas não vamos ter solução para eles. Não vamos ter o que apresentar para solucionar. E é o que acontece com muita gente. Só sabe enxergar erro na vida das pessoas. Dificilmente enxerga qualidade. Só enxerga erros. Só o erro. Mas ele não faz nada, ele não colabora porque não tem. Para que aquela pessoa mude, para que ela se transforme. Ou para que haja uma mudança na vida dela. Então ela vai só diagnosticar o problema. Ela vai apontar o erro. Mas nunca vai ter nada para apresentar de novo. Porque ela mesma ainda não foi mudada. Ela não pode falar de algo que ela ainda não experimentou. Ela não pode dizer se é bom ou se não é. Ela deduz. Isso não é real, isso é fantasia. Mas quando ela está com a mente transformada, ela aproveitou, ela já provou, ela já viveu, ela já sabe qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para com ela, e ela tem algo para transmitir agora e dizer para as pessoas: olha, eu vivi e eu vivo, e se você viver, você nunca mais vai voltar atrás. Se você sentir, você nunca mais vai esquecer. Isso vai marcar a tua vida para sempre. Queremos mudar a vida das pessoas. Queremos mudar a vida das pessoas, família, parentes e amigos, etc. Como podemos colaborar na mudança se nós ainda não mudamos nada? É o que eu estava falando. E isso na família, às vezes, da guerra, gente. Da peleia, da guerra. O pai querendo mudar a vida do filho, o pai não mudou ainda. O pai, como é que o pai vai dizer para o filho: filho, não faz isso, e o pai continua fazendo. Filho, não vai lá porque o pai continua, mas o pai continua indo. A mãe, como é que vai mudar a vida da sua filha se ela mesma não mudou? Isso muitas vezes em família dá um problemão. Mas ainda bem que Jesus veio para mudar tudo. Para mudar tudo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pode dar uma glória a Deus aí? Houve um silêncio. Vamos em frente, vamos em frente. Dizia minha mãe: tem muito pano para manga. Você pode dar um amém aí? Queremos mudar a vida das pessoas, família, parentes, amigos, etc. Como podemos mudar? Como podemos colaborar na mudança se a gente ainda não mudou? Agora eu quero trazer um exemplo para vocês. Aparentemente parece que esse exemplo não tem nada a ver com isso que eu estou pregando, mas lá no final vocês vão entender que tem. Em João capítulo 5, a Bíblia nos fala sobre o paralítico de Betesda. Jesus subia para Jerusalém, e antes de chegar em Jerusalém, havia 5 alpendres, 5 pavilhões, cheios de enfermos. Porque havia lá um tanque, e tinha uma tradição, que de tempo em tempo descia um anjo naquela água, movia aquela água, e o primeiro que jogava ali, era curado de qualquer doença que tivesse. Vocês já leram isso? Está lá em João capítulo 5, versículo 6 ao 10. O tanque de Betesda. Betesda significa lugar de misericórdia ou casa de misericórdia. E o paralítico estava habituado àquele sistema daquele lugar. Havia um homem lá, paralítico, 38 anos. Jesus está subindo para Jerusalém, antes de entrar na cidade, e visitou.
o pavilhão lá, os pavilhões dos enfermos. Jesus foi lá. Eu fico imaginando, Jesus caminhando no meio dos enfermos lá, olha aqui, olha lá. E lá no cantinho tinha um homem, deitado na caminha dele, ali. Jesus passa por ele, dá uma olhadinha para ele e diz assim: homem, queres ser curado? Ele olha para Jesus e começa a contar a história dele. Olha, Senhor, eu estou aqui há 38 anos, não tenho ninguém, estou sozinho. Eu não sei como é que Jesus me disse para ele: eu não quero saber da tua história, eu só quero saber se tu quer ser curado ou não. Quando essa mudança não chegou aqui, e há um atrofiamento aqui, sempre que uma palavra nova, sempre que algo novo é declarado sobre a nossa vida, primeira coisa, nós entramos na defensiva. Primeira coisa. Aí o que acontece? Porque tudo que é novo, vem, e eu volto a falar no que eu falei no início, vem para nos tirar da nossa área de conforto, para mexer com a gente. O paralítico estava há 38 anos no mesmo lugar, habituado àquela realidade. Um pãozinho de um, uma camisa do outro, um sapato do outro, um cobertor do outro, uma mantinha do outro. A assistência social arrecadando daqui e dali para sustentar eles lá, e ele estava habituado àquilo. Quando Jesus diz: queres ser curado? Ele diz: estou sozinho, ninguém me coloca no tanque, e contou a história dele. Quantas vezes a gente está na mesma situação, por falta de transformação, por falta de enxergar, de ver, de compreender, de discernir as coisas, nós estamos na mesma situação. Quando vem algo novo, a gente, antes de abraçar, queremos nos justificar o porquê que estamos assim. Assim, às vezes, estamos nós habituados, acostumados a viver de uma mãozinha daqui, outra mãozinha dali, sempre naquela visão de receber. Receber. Até as amizades, os amigos, aquelas pessoas que a gente se aproxima, a visão é receber. Estamos habituados àquilo. Isso muitas vezes nos deixa tão confortáveis que quando chega alguém com uma nova perspectiva de vida, nossa primeira reação é nos colocar como vítima e começar a apresentar os obstáculos. Não, não vai dar. Não, isso não é para mim. Deus me livre. Não, isso é para o fulano. Não, para mim não dá. Não, isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Nos tornamos tão negativos, gente, que a gente acaba ferindo a fé das pessoas. A gente, em vez de jogar lenha para acender aquela chama, a gente joga água para apagar. Não, tu não vai conseguir o quê? Dirigir você, comprar carro você, comprar casa você, o quê? Pregar você, cantar você, o quê? Ensinar você. Ei, eu quero dizer para você, quando a transformação começa aqui, tudo é possível. Vamos virar a chave hoje. Vamos virar a chave hoje. Quando você vira a chave, tudo é possível, gente. Jesus não perguntou para ele: ei, tu tem alguém? Tem alguém contigo aí? Tu está sozinho? Ei, como é que estão te tratando aí? Não, Jesus só perguntou: ei, quer andar? Aí o inverso deste, eu encontrei outro personagem, que este sim, eu tiro o chapéu para ele. Ele ficou sabendo que Jesus ia passar, ele começou a gritar.
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Quem é que está gritando aí? Ah, é um pobrezinho, coitadinho. Não, manda chamar ele aqui. Quando ele chegou na presença de Jesus, olha só o inverso. Olha o que é a pessoa entender, a pessoa compreender as coisas de Deus. Jesus olhou para ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Ele não contou a história dele. Ele não contou, ele só disse: eu quero ver. E o que Jesus disse para ele? Então veja. Não, dá glória a Deus com mais alegria. Então veja. Então veja. Esse entendeu o projeto, ele entendeu o propósito, ele entendeu o chamado. Aleluia. Então veja. Isso muitas vezes nos deixa tão confortáveis, que quando chegamos, ou que quando chega alguém com uma nova perspectiva de vida, nossa primeira reação é nos colocar como vítima e começar a apresentar os obstáculos. Vitimismo é algo totalmente oposto à cultura do reino de Deus. É totalmente oposto. Vamos sair daqui hoje parando com esse negócio. Sempre ser tirado de vítima. Se você tem culpa, assuma a culpa. Não faça que nem Adão. Adão não assumiu a culpa, ele atirou para Eva. Ele se colocou como vítima e atirou a culpa para Eva. Vamos parar com esse negócio. A culpa é da mulher, a culpa é do marido, a culpa é dos filhos, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. Assuma você. Dê a cara a tapa, bota o peito para frente e diga assim: não, que é nada, aleluia, eu assumo e tenho certeza que vai dar tudo certo. Vitimismo é algo totalmente oposto à cultura do reino de Deus. Nunca foi e nunca será o que Deus espera do seu povo. Fico pensando assim muitas vezes, meu querido Silvanei, Deus abençoe sua vida. Fico pensando muitas vezes assim, quando Deus, Ele olha, Luiz, o seu povo, e vê a gente na defensiva, meu Deus do céu, nos diminuindo cada dia, não nos impomos a nada, parece que o nosso Deus não tem poder, parece que o nosso Deus não pode. Parece que a gente está há 30, 40 anos na igreja e nunca recebemos nada, Ele nunca nos deu nada, parece que Ele nunca fez nada por a gente. Não, peraí, ô Satanás, tu está repreendido. Meu Deus tem sido comigo desde o ventre e me escolheu, e onde eu ando Ele anda, onde eu passo Ele passa, eu levanto a mão e Ele confirma, eu falo e Ele diz amém. Ah, mas e os problemas? E quem disse que não ia ter problema? Hein, Fábio? Quem falou que não ia ter problema? Quem falou que ia ser mamão com açúcar? Quem falou que ia ser fácil? Não, gente, nós entramos na guerra, só que nessa guerra só tem um vencedor. E este vencedor é a igreja de Cristo. Porque o nosso Cristo nunca perdeu batalha. Você pode dar glória a Deus por isso? Olha só, nunca foi e nunca será o que Deus espera do seu povo. Você não é um coitado, um pobre, um infeliz, ou sempre o último, que ninguém se importa comigo. Todos me abandonaram. Meu Deus do céu, o que a gente mais ouve aí, ninguém se importa comigo, me excluíram, estou excluído, me excluíram. E o pior é que tem pai, tem mãe, e tem gente que acredita ainda, né? Os meninos são rebeldes, que só a graça de Jesus, e chega lá e, me excluíram, estou excluído, estão me excluindo. E tem pais e mães que ainda acreditam nisso. Quando falar que estão sendo excluídos, diga para eles: dobra o joelho, vai orar, te inclua. O reino de Deus é porta aberta para todos, não tem e nem existe porta fechada. Pode dar uma glória a Deus aí?
ninguém se importa comigo, todo mundo me abandonou, virou as costas. Eu às vezes digo para os irmãos assim, ó, pastor Geis, quando eu percebo que alguém não está indo muito com a minha cara, né, porque ela não ajuda muito, e isso compreendo, até entendo vocês, mas quando eu vejo assim, eu chego a correr de atrás daquela pessoa, eu corro de atrás dela, eu abraço ela, eu beijo ela, eu digo para ela assim, ó, te amo, viu? A gente está junto, tá? Conta comigo. E mesmo que conta comigo. E eu digo assim, ó, Jesus, um dia esse miserável vai precisar, e eu quero estar lá para ajudar, para quebrar esse negócio aí. E tem dado certo, tem sido quebrado essas mazelas. Mas quando as pessoas... Porque tem gente, irmãos, que eles se excluem sozinho. Eles se excluem sozinho. Eles não conseguem estar no meio, eles se excluem sozinho. E aí, para justificar, eles têm que encontrar um culpado. Eles têm que encontrar alguém. O que faltou aqui, ó. Nós vamos sair daqui transformados hoje. Faltou aqui, ó. Quando a transformação chegou aqui, você pode ter certeza, ele sacode a poeira, dá a volta por cima, segue em frente, e o nome do Senhor é glorificado na vida dele. Obstáculos. Hoje de manhã eu falei aqui, ó, que todo empresário deveria ouvir isso aqui nele. E viver isso aqui, ó. Obstáculos, concorrência, são pontes para a evolução e crescimento em nossa vida. Você consegue crer nisso? Então toda vez que surgir um obstáculo, toda vez que você tiver uma concorrência, e eu vou citar um na Bíblia agora, uma mensagem que a minha esposa adora, Ana e Penina, ela ama essa mensagem. Ana tinha uma concorrente, Ana tinha um obstáculo pela frente, a Penina. Elcana, esposo de Ana, amava Ana, mas Ana era estéril, e Penina era sua concorrente, e Penina gerava e tinha filhos, e Ana nada, ventre seco. Mas esta concorrência provocou uma reação. Depois de 25 anos aproximadamente, subindo e descendo para Jerusalém, chegou um dia que essa concorrência apertou e levou Ana a tomar uma decisão. Ela dobrou o joelho diante do altar. E mesmo sem ter força de falar, ela só bocejava e no coração se derramava perante o Senhor. E naquele dia o céu se abriu. Naquele dia o céu se abriu e Deus ouviu. E o Samuel veio. Faça da concorrência pontes. Ninguém é teu inimigo. Ninguém quer ver o teu mal. Nossa guerra não é contra a carne e o sangue. O nosso inimigo é Satanás. E Jesus disse: eu venci ele. A concorrência, o obstáculo, use como pontes para você alcançar os teus projetos, os teus sonhos, chegar aonde você sempre sonhou, ir aonde você sempre sonhou em ir, conseguir o que você sempre sonhou em conseguir. Então para de se lamentar e reclamar da concorrência, dos obstáculos. Se tiver que reclamar para alguém, faça como Ana, aleluia. Mesmo com o coração muitas vezes sofrendo, doendo, o problema apertando, mesmo que não tenha força, dobra o teu joelho no coração, fala com Deus. Nesse dia o céu vai se abrir e o Senhor vai te visitar e vai te trazer esperança. Levanta a mão, dá uma glória a Deus aí.
Obstáculos, concorrência, são pontes para evolução e crescimento em nossa vida. Na cultura do reino de Deus, o propósito, existe um propósito na cultura do reino de Deus, sob esta palavra, ó: eu farei de ti uma bênção. Eu farei de ti uma bênção. Exemplo, Abraão. E assim como Abraão, o Senhor disse para Abraão: eu farei de ti uma bênção. Deus quer fazer de você uma bênção. Você pode falar para 2 ou 3 ou 4, ó: Deus quer que você seja uma bênção. Pode falar com autoridade. O propósito de Deus é que você seja uma bênção. Você que está em casa me assistindo, o propósito de Deus é que você seja uma bênção. Nós não fomos gerados para ser obstáculo de ninguém. Nós fomos gerados para sermos bênção. E os obstáculos que se levantam, nós usamos como pontes para continuarmos abençoando. Aleluia. Seja um provocador de mudança. Não, olha aqui. Seja um provocador de mudanças. Onde você chega, muda o ambiente. Se tiver tristeza, chega com alegria. Sabe o que eu vou ser sincero para vocês? Eu tenho que tomar cuidado às vezes. Pai, eu tenho que me controlar às vezes, senão eu chego até no velório dando risada, irmãos. Mas eu tenho que me adequar ao ambiente, né? Se eu chego onde tem alegria, eu chego sorrindo. E se eu chego no velório, eu não digo que eu chego chorando, mas eu chego mais fechadinho. Mas aqui dentro tem alegria. Aqui dentro tem alegria. Muda o ambiente onde você chega. Muda o ambiente. A tua mente foi transformada, muda o ambiente. Muda o ambiente na tua casa. Muda o ambiente. Você sabe que se a pessoa depressiva for fazer uma consulta, psicólogo, a primeira coisa vai falar: muda o ambiente na tua casa, vai ajudar. Troca a mesa de lugar, muda a pintura da parede, coloca uma flor em algum lugar lá. Vai auxiliar. Vai auxiliar. Mas se as pessoas dizem isso, imagine você, quando a pessoa é transformada aqui. Para você mudar a realidade de alguém, não precisa flor, não precisa pintura, não precisa nada. É só apresentar o que Deus fez na tua vida. É só falar isso. É só viver isso. A tua experiência, o teu comportamento. Conte suas experiências, conte o teu comportamento. Fale do que você viva. Fale do novo de Deus na tua vida. Não se envergonhe de dizer: um dia eu não era, mas hoje eu sou. Um dia eu não tinha, mas hoje eu tenho. Um dia eu só chorava, mas hoje eu tenho um sorriso. Um dia era só lamento, mas hoje eu tenho alegria. Agora a pessoa já está no fundo do poço e você chega lá: acho que eu vou mergulhar junto. Como é que você vai mudar a realidade? Seja um provocador de mudança. Jesus mudou a realidade do paralítico ao dizer: levanta e anda. Deu um basta na expressão: sempre tem alguém na minha frente. Foi uma das palavras do paralítico. Sempre quando eu vou tentar, vai outro antes de mim. O que tem de gente que diz assim: eu sou o último da fila, todo mundo na frente, eu sou, né? Comigo é sempre assim, comigo nada dá certo. E tem uns aí que criaram aquele, né, o jargão aquele, né? É triste, né? Se eu achar um ovo, ele está estragado. Tem que parar com esse negócio, gente.
Fala de coisas boas. Diga assim: não, peraí, mas pastor, é real, isso acontece comigo, nada dá certo. Está faltando algo. Olha aqui. Está faltando algo aqui, ó. Algo aqui, ó. Para você começar a falar positivamente. Vai mudar. Vai mudar. Vai dar certo. Está dando certo. Vai dar certo. Estou com água pelo pescoço. Vai dar certo. Eu estou gemendo, estou sofrendo, mas vai dar certo. Deu um basta hoje na expressão: sempre tem alguém na minha frente, sempre fico para trás, sou sempre o último, comigo nada dá certo, ninguém se importa comigo, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me percebe. Ei, a tua felicidade, a tua alegria, o teu sucesso não está pautado nessas coisas. Você tem que entender isto. O sucesso da sua vida não está pautado no que o outro vai ver em você, no que as pessoas fazem por você. É aqui, transformação aqui, Jesus no coração, e vamos em frente. O maior problema é quando vemos as pessoas como obstáculos, gente. Eu volto aqui, ó. Mude hoje a sua visão e transforme os obstáculos em pontes. Imagine o paralítico. Imagine o paralítico, 38 anos no mesmo lugar. Não, olha, eu vou falar de novo. 38 anos no mesmo lugar. Eram 5 pavilhões cheios de gente. Momento que ele se levantou, ele deu uma olhadinha para o lado. Quem sabe ele não tinha percebido a realidade do ambiente ainda. Porque quando a gente está no pó, juntamente com os demais, é tudo normal, é tudo comum. Mas quando a gente se levanta, ei, você saiu do mundo e hoje você olha para o mundo, você consegue perceber que a realidade é outra? Eu não sei como é que tem gente que ainda volta para lá. Eu não sei como é que tem gente que ainda está doidinho para voltar para lá. Tem uns que estão dentro da igreja, mas o coração está lá. Ele só está esperando alguém não dar a paz do Senhor para ele ter o motivo de voltar para lá. Tem uns que estão com o coração já lá e está só esperando o pastor não visitar ele um dia para ele voltar. Tem um motivo daí para voltar, mas o coração já está lá. Muitas vezes o coração já está lá, mas só está esperando ver a escala segunda-feira. Não estou na escala, vou para lá. Ei, meu amigo, hoje é noite de transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entenda, compreenda, como servo que você é, e eu também, como servos, nós temos compromisso de adorar. Nós somos mordomos dessa casa, nós estamos aqui para adorar, para servir. Este é o nosso chamado. Eu fico imaginando, pastor Jonas, o paralítico pega a caminha dele, coloca embaixo do braço, ele fica de pé e dá uma olhadinha na volta. Só gente doente, só sofredor, e ele, perfeito. E eu fico imaginando ele com a caminha debaixo do braço, e ele sai caminhando no meio do povo. Tchau, gente, estou indo. Ele mudou a minha realidade. Estou indo. Obrigado pela cesta básica, obrigado pelo cobertor, pela mantinha que me cobria, obrigado por tudo, mas gente, eu estou indo, para mim deu. Nesta noite eu quero profetizar na tua vida, você vai dar um basta, você vai dar um tchau, você vai dar um adeus a esta vida medíocre, sofredora, esta vida de desprazer, e você vai soltar um sorriso e vai dizer: Ele mudou a minha realidade. Eu vou viver uma nova história. Quem quer viver o novo aí? Você está preparado para viver o novo? Está preparado? Transformai-se pela renovação do vosso entendimento. E você pode usufruir disso, porque você já foi justificado.
Quem tentará acusação contra os escolhidos, se é o Senhor quem os justifica? Assim como o Senhor mudou a realidade deste homem, Ele muda a sua realidade. Ele muda a sua realidade. E eu volto para encerrar. Ele de pé. E mamãe, você dando uma olhadinha na volta. Você sabe quando Jesus me tirou das drogas? Quando Jesus me tirou da lama que eu vivia, da miséria que eu vivia? Meu Deus do céu, eu passava pelos meus amigos de outrora e eu via os camaradas se chapando, bebendo. Eu via eles se drogando, eu via eles naquela miséria. E eu dizia, meu Deus, olha de onde eu saí. E até então, estava lá no fundo. Cristiano, tudo era normal. Tudo era normal. Mas quando Deus tira a gente de lá, aleluia, você começa a viver uma nova realidade. Isso Deus tem para você. Deus tem uma nova realidade na tua vida. Deus quer fazer algo novo. Eu convido você a se colocar de pé. Deus quer fazer algo novo. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo.